Vamos falar mais sobre as expectativas aí em relação à CPI nos trabalhos dessa semana. Nós estamos em contato com o Diogo Schelp, que também é comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Bom, em termos de depoimento, nós temos a expectativa de Carlos Wizard, que chega ao Brasil para ir à CPI. Ele deu a justificativa de que estava acompanhando o tratamento médico de um parente no exterior, por isso não compareceu da primeira vez, tentou prestar o depoimento de forma virtual, a CPI não aceitou, não é? E ele poderia ter condução coercitiva, inclusive, por se recusar a estar presencialmente no depoimento. Então, essa é uma das expectativas. E a outra, desdobramentos do que ocorreu na semana passada, o envolvimento do nome de Ricardo Barros, o presidente Bolsonaro, que saberia dessas possíveis irregularidades envolvendo negociações em torno da Covaxin. Tem a justificativa de que a compra não foi concretizada, mas o encaminhamento aconteceu, né, Diogo? Exatamente, né? Na semana passada foi uma semana quente na CPI, havia toda a expectativa em relação ao depoimento dos irmãos Miranda, que aconteceu na sexta-feira e foi até tarde da noite. E essa semana temos aí o depoimento de Carlos Wizard. Amanhã, na terça-feira, provavelmente a CPI deve votar alguns requerimentos, inclusive a possibilidade de convocação do deputado Ricardo Barros, que, segundo o deputado Luiz Miranda, foi citado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro naquele encontro que eles tiveram em março, em que Luiz Miranda e o irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, teriam avisado o presidente, né, que havia fatos suspeitos envolvendo a negociação em torno da Covaxin. Agora, Diogo, Ricardo Barros emitiu ontem uma longa nota com detalhes aí do que seria o procedimento dele quando estava à frente do Ministério, as indicações da profissional que eles falaram que poderia ter envolvimento na compra da Covaxin, a questão da medida que foi aprovada pelo Congresso para facilitar a aquisição das vacinas, que teria participação de integrantes da comissão, inclusive irmão de Renan Calheiros, jogando a bola para o outro lado. Que lado que você acha que está mais à frente hoje das denúncias? Então, essa é uma questão complicada, porque, de fato, o depoimento dos irmãos Miranda na sexta-feira, se por um lado eles deram indicativos, né, de que, de fato, alertaram o presidente de que havia coisas estranhas acontecendo nessa negociação, o que poderia representar uma possível prevaricação por parte do presidente, já que ele teria dito que teria prometido colocar a Polícia Federal para investigar o caso e não o fez, porque não há nenhuma investigação da Polícia Federal. Por outro lado, os irmãos não apresentaram nenhuma prova de que houve algo ilícito, né? Eles apresentaram suspeitas de que havia ali uma pressão incomum sobre o funcionário, sobre o servidor, que é o irmão do deputado, para que ele liberasse a importação em condições que não estavam de acordo com o contrato, por exemplo, com antecipação de pagamento, havia ali questões também de quantidade incorretas e tal, mas provas de que, de fato, houve algum favorecimento, ou de que teve dinheiro envolvido, ou propina, ou alguma coisa mais concreta em termos de corrupção, eles não apresentaram. E aí o nome do Ricardo Barros aparece, e não é surpresa nenhuma, porque já se sabia, inclusive, basta ver o noticiário da época, que o Ricardo Barros, deputado, estava realmente envolvido na questão de trazer essa vacina indiana, né? Ele colocou ali uma cláusula ali na MP que favoreceria, permitiria importar mais facilmente essa vacina. Então, e ele fez outros se empenhou bastante nisso. Agora, se esse empenho tinha alguma relação com algum tipo de favorecimento, isso é que até agora não apareceu prova em relação a isso, ainda que o deputado Luiz Miranda tenha colocado as coisas nesse termo e tenha dito que, segundo ele, o presidente tenha dito que isso era rolo do Ricardo Barros, naquela conversa que eles tiveram no dia 20 de março. Mas isso o presidente ainda não confirmou. Exatamente. Hoje o presidente acabou se manifestando naquela saída com apoiadores, não é? Ele reagiu dizendo que aliás, eu estava comentando a questão do que ele teria dito em relação a isso, mas ele disse hoje, na segunda-feira, que não tem como saber o que acontece nos ministérios, comentando com os apoiadores exatamente esse caso da compra da vacina Covaxin, a compra pelo governo federal, né, que é alvo agora da CPI. O presidente disse apenas que tem muitos casos, ele citou inclusive que ele recebe todo mundo. Ele disse, se referindo ao deputado, disse ele que apresentou, eu nem sabia da questão de como estava a Covaxin, porque são 22 ministérios, só o ministério do Rogério Marinho,
que é do desenvolvimento regional, tem mais de 20 mil obras, declarou. E aí o presidente acrescentou: então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Foi o que o presidente disse. Exato, foi o que ele disse e ele deixa claro aí na conversa, nessa declaração, duas coisas. Primeiro, ele não nega o conteúdo das conversas, né? O conteúdo que Luiz Miranda diz que ocorreu naquela conversa em que ele teve com o presidente. Então, ele não nega o conteúdo dessa conversa, não nega que tenha sido avisado e também não nega que tenha citado o nome de Ricardo Barros nessa conversa. Lembrando que Luiz Miranda deixou no ar aí sugeriu que ele poderia até ter gravado essa conversa com o presidente, né? E que se o presidente negasse o conteúdo, ele poderia desmenti-lo. E também deixa claro nessa conversa que o presidente nunca se importou muito com a questão da compra de vacinas, né? Ele diz ali, a coisa mais importante no Brasil hoje é justamente a chegada de vacinas, as pessoas fazendo fila, chegando para vacinar e descobrindo que não é o dia deles, porque a idade mudou e assim por diante, e desde o começo a gente sabe que o presidente nunca deu muita importância para isso. Então ele de fato reconhece que ele também nem sequer a compra da Covaxin ou de mais uma vacina ele tinha muito conhecimento. Agora, isso não incrimina o presidente, né? Agora, de fato, se ele sabia e recebeu informações de uma suspeita e não fez nada a respeito, isso sim seria um crime de prevaricação. E se eles confirmaram que ele citou o nome também do líder na Câmara, Ricardo Barros, né? Porque aí ele saberia até do que estava acontecendo também e jogando a responsabilidade para o deputado. Mas a gente pensa o seguinte, né? O presidente falou assim, o presidente teria falado, segundo Luiz Miranda, isso é rolo do Ricardo Barros, algo desse tipo, né? Agora, do que ele está falando exatamente, né? Também não fica muito claro se ele está falando de corrupção, se ele está falando de uma insistência do deputado em relação à vacina, enfim, não fica muito claro a que se refere isso. Agora, há diversos fatos estranhos nessa compra da Covaxin, isso é inegável, né? A própria questão da vacina, a negociação ter sido muito mais rápida do que a negociação com a vacina da Pfizer, que além de mais barata, tem melhor qualidade, né, comprovada, com estudos realizados, inclusive finalizados antes do que a Covaxin. Enfim, há diversos fatores que, de fato, levantam dúvida em relação a essa negociação com a Covaxin. Mas até agora não há nenhuma prova concreta de que tenha havido realmente um ilícito grave em relação a isso. Exatamente. Vamos acompanhar agora os desdobramentos, os futuros depoimentos. Ricardo Barros será ou não convocado, quais os esclarecimentos que ele dará oficialmente à CPI. Por enquanto, Diogo Schelp, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde a todos.